Sejam todos muito bem-vindos à Nova Brasil Paralelo. Hoje é o evento que marca a nossa estreia em um novo ciclo. É uma honra estar aqui podendo apresentar esse evento para vocês que estão aqui presencialmente, pessoal que está nos acompanhando de casa. Muito obrigado por estarem aqui. A partir de hoje, começa um novo ciclo. Não só na trajetória da Brasil Paralelo, mas também na relação do brasileiro com a cultura e com o entretenimento. Para quem está nos assistindo em casa, antes de iniciar, eu peço que vocês pluguem na televisão de vocês e assistam esse evento pela televisão. Ele foi minuciosamente pensado para que a melhor experiência fosse através da TV. Então, se vocês têm uma Smart TV aí, tem como conectar um cabo, assistam pela televisão que vai valer a pena. Beleza? Bom, nessa noite nós faremos um lançamento diferente de tudo que a Brasil Paralelo já fez. Algo realmente sem precedentes na nossa história e no mercado de um modo geral. Antes de iniciar, eu queria falar com vocês que receberam essa caixa na casa de vocês. Finalmente chegou o dia que vocês podem abrir a caixa. Nós vamos abrir essa caixa aqui até o final do evento. E vamos também mostrar como que as pessoas que não receberam essa caixa podem fazer para receber o kit especial de lançamento da nova BP. Bom, quem acompanhou as nossas redes sociais nas últimas semanas sabe que nós fizemos uma forte campanha fazendo uma retrospectiva da história da Brasil Paralelo. Nós falamos lá dos grandes ciclos que foram marcando a nossa trajetória e serviram como uma espécie de tijolos que a gente foi empilhando para chegar nessa noite de hoje e poder dar este passo. Quando a gente começou essa empresa, nós éramos apenas um grupo de 5 amigos que tinham um sonho de fazer uma empresa juntos e causasse impacto positivo na sociedade, independente de como a gente ia fazer isso, fosse com documentários, com entrevistas, com cursos, a gente precisava ter uma missão bem definida que ia guiar as nossas ações a partir daí. Claro que isso não surgiu de imediato, isso foi ganhando contornos mais claros com o tempo, até que a gente chegou na seguinte frase que vocês já devem ter ouvido em alguns vídeos, inclusive está na sede da nossa empresa, uma das primeiras coisas que a gente vê quando entra lá, é essa frase. Resgatar as boas ideias, valores e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Cada vez mais a gente percebe que a sociedade anseia por esse resgate. Principalmente no momento onde quase tudo é relativizado. Os valores são relativizados, o conceito de verdade é relativizado, o conceito de bom e mal é relativizado, aquilo que é pior, aquilo que é melhor. Principalmente num ambiente onde os principais meios de comunicação, para não dizer todos, ou quase todos, seja na área de mídia, na área de entretenimento, de educação, corroboram com essa relativização. A TV e o cinema são ferramentas poderosas, nós sabemos disso. Especialmente o cinema tem um poder de influência, de transmitir uma mensagem com contundência, como nenhum outro meio tem. Quem lembra aí de grandes filmes que marcaram a nossa geração, como Star Wars, O Senhor dos Anéis, sabe do que eu estou falando. É como se os criadores do filme e os espectadores fizessem um acordo tácito, onde os espectadores aceitam aquele universo criado, criam uma espécie de suspensão de descrença para ser imersos naquele ambiente, e em troca os criadores transmitem algumas ideias, alguns valores, alguns sentimentos. A questão que a gente tem que se perguntar para entender essa influência é como que uma forma de comunicação, uma forma de arte, ganhou tanta influência num curto espaço de tempo. São um pouquinho mais de 100 anos que essa forma de comunicação existe e já é notório de perceber que ela tem um impacto fora do comum na história da civilização. Bom, o primeiro ponto para pensar sobre isso é que contar histórias não é uma coisa que tem 100 ou 200 ou 300 anos. Contar histórias talvez seja a coisa mais antiga que exista na civilização humana. Desde os primeiros homens nas cavernas, eles já tinham o hábito de contar histórias. E talvez, por muitos e muitos anos, ninguém imaginava que um dia existiria uma ferramenta que pudesse simplesmente reproduzir exatamente o que alguém imaginou. Por mais que a gente tivesse a tradição oral, a gente tivesse a literatura, as formas de escrita, que já ampliaram em muito a possibilidade da gente transmitir uma mensagem com a maior correspondência possível, ainda dependia muito de quem imaginava aquela história, cada um veria as coisas de uma forma. Até que, no iniciozinho do século XX, final do século XIX, surge, através de uma série de contribuições tecnológicas,
a possibilidade de você, de fato, em poucos segundos de cena, às vezes uma cena de 5 segundos, que você talvez precisaria de dezenas de páginas para conseguir descrever a quantidade de símbolos, de detalhes presentes dali, as pessoas, de fato, têm acesso a isso de maneira sem precedentes até então, e é notório da gente perceber que isso traria um impacto muito grande, né? A gente olhando hoje, isso fica óbvio, evidente. Mas na época não foi assim, isso levou um tempo para ser compreendido. No primeiro momento, lá no início do século XX, tudo que se podia assistir em termos de vídeo, né, que seriam sequências de imagem muito rápidas, a ponto que cria uma ilusão de que a gente está vendo um espelho da realidade, tudo que podia ser visto tinha que ser numa sala de cinema, não tinha outra opção, né? No início as salas ainda não existiam, até que adaptaram uma loja chamada Thales Electrics em Los Angeles. Foi o primeiro lugar que começou a transmitir alguns vídeos, ainda eram muito curtos, precários, de máximo 15, 16 minutos. Isso começou a demonstrar um certo potencial, até que vieram as salas de cinema Nickelodeon, em Pittsburgh. Isso começou a se difundir um pouco mais. Esse nome é porque custava 5 centavos para você ter acesso a uma sala de cinema. E no primeiro momento, ele não era visto como uma grande revolução, e sim como uma forma mais acessível, mais barata, de você consumir histórias. Pensando que antes, para você ver uma história, você tinha que ver uma peça de teatro que mobilizava atores, toda uma produção, exclusivamente para uma única reprodução. E a partir daqui, você poderia ver várias vezes aquela mesma reprodução projetada numa tela. Então, no primeiro momento, isso atingia a classe operária. Era uma coisa das classes mais baixas para poder consumir histórias. Com o tempo, alguns visionários começaram a ver o potencial dessa forma de arte, até que em 1920, mais ou menos, os próprios estúdios que produziam os filmes decidiram investir nas salas de cinema. E é nesse momento que a tecnologia dá saltos muito significativos. Vem o surgimento do som, que também foi uma revolução na história do cinema. E o cinema começa a expandir e se tornar muito mais popular. Começa a se tornar, de fato, algo com um potencial comercial. E vem a chamada Era de Ouro de Hollywood. E é muito conhecida, inclusive, para muitas pessoas, essa foi a era que foi produzido os melhores filmes até hoje. A partir daí começa a escala industrial, a possibilidade de você produzir filmes em grande quantidade, transmitindo em muitas salas, centenas de vezes ao longo do ano. Se tornou, de fato, um hábito de consumo, principalmente das famílias americanas. Os diretores e os produtores nessa época entenderam que para conseguir atingir essa escala industrial, eles teriam que produzir cada vez mais o ano todo, não poderia ser só num período. A maior parte das produções na época acontecia em Chicago ou em Nova York, que tinha condições muito adversas para se produzir, né? O clima, tinha inverno rigoroso, muitas chuvas e tudo mais. Então isso impossibilitava que eles atingissem a tal escala industrial. Foi por isso que surgiu Hollywood, que até hoje a gente fala, e até hoje é o principal centro de produção de cinema do mundo, justamente porque eles precisavam encontrar um lugar que tivesse as melhores condições possíveis. Hollywood era uma cidade de Los Angeles, que tinha um clima perfeito para isso, tinha uma terra barata para lotes, tinha diversos cenários, montanhas, tipos de lago, vegetação e tudo mais. Então se tornou um lugar ideal para isso, tanto que em pouco tempo se tornou um lugar responsável por 60% de tudo que era produzido em termos de indústria cultural, cinema e tudo mais. Bom, com essa popularização, essa expansão do cinema, de fato se tornando um hábito de consumo da vida do americano, começou a surgir uma preocupação natural. Até então, as coisas eram feitas de uma maneira ainda com poucas regras, um pouco desorganizada, bastante descentralizada. E começou a gerar uma preocupação nas famílias, porque você chegava numa sala de cinema com a sua família, era muito comum ir pai, mãe, filho, avô, todos juntos numa sala de cinema, e você encontrar coisas meio surpreendentes ali, coisas meio explícitas demais, cenas de sexo, drogas, violência, enfim. Tinha de tudo, você não tinha muito como saber o que encontrar. Os estúdios se reuniram para tentar resolver esse problema, já que eles visavam atingir o maior público possível, e criaram uma espécie de autocensura, né? Foi um código que eles estabeleceram, chamado Código Reis, e basicamente criava ali alguns critérios do que poderia ser transmitido na tela de cinema ou não. O motivo para eles fazer isso era fazer com que as famílias ficassem seguras em relação ao conteúdo que iam encontrar, e também para evitar uma censura do governo, que poderia surgir a qualquer momento, de acordo com a forma que a coisa estava andando. Bom, nos anos 40,
o sentimento após a criação desse código é que o cinema ia morrer, que agora os diretores iam perder a sua liberdade criativa, os filmes iam ficar chatos, previsíveis e tudo mais. Essa era a expectativa. O que eles não esperavam é que, nesse mesmo período, o mundo entra em guerra. E, além da criação do Código Reis, alguns cineastas dessa era de ouro, bastante corajosos, um dia assistiram um filme que estava sendo transmitido, que era o Triunfo da Vontade, um filme que enaltecia o nazismo, suas tropas e tudo mais, e ali eles se deram conta que eles, dessa forma, perderiam a guerra. Talvez esses cineastas foram os primeiros a perceber a influência do cinema na civilização, na história. E eles decidiram, a partir disso, se alistar na guerra. Mas não como soldados, e sim como cineastas. Pegaram suas câmeras, foram para o meio do campo de batalha, entre tiros, e fizeram as primeiras cenas demonstrando a realidade da guerra, o que estava acontecendo. No primeiro momento, o governo dos Estados Unidos não deu tanta importância para isso, até o momento que um desses cineastas, no meio da guerra, filmou o filho do presidente dos Estados Unidos na época, Roosevelt, e ele traz essa filmagem e mostra para o presidente, e aí ele se sensibiliza, e a partir desse momento os Estados Unidos entendem a importância e a influência do cinema na cultura e na sociedade. Bom, a partir daí, o governo passa a investir massivamente no cinema. Ao mesmo tempo, o Código Reis agora garantia que o conteúdo que seria transmitido teria um teor adequado. E ao contrário do que se esperava a partir do Código Reis, o cinema cresce a níveis estratosféricos. É nesse período, depois de voltar da guerra, que alguns dos maiores clássicos, talvez, do cinema foram produzidos, como Cidadão Kane, A Felicidade Não Se Compra, Ladrões de Bicicleta. E a partir desse momento, as bilheterias estouram, se torna, de fato, algo extremamente popular no estilo de vida dos americanos. Bom, esse padrão vai se manter ali até os anos 60. Anos 60 a gente já sabe, já falou em quase todos os documentários da Brasil Paralelo, não vou repetir o que acontece nos anos 60. Basicamente, o movimento da contracultura, o mundo estava em guerras constantes, as pessoas começaram a questionar a função dessas guerras. Tinha todo um movimento também de liberdade sexual, de questionamento dos valores tradicionais, etc. Um movimento muito forte dentro das academias também. Maconha, muita maconha também. Bom, a partir desse momento eles conseguem, então, depois de alguns debates, derrubar o Código Reis. E a expectativa nesse momento é que, novamente, o cinema teria um novo boom. Isso tornaria mais popular ainda, porque agora os diretores, enfim, teriam total liberdade para produzir qualquer tipo de conteúdo e tudo mais. O que aconteceu, mais uma vez, foi o contrário do que se esperava. Os filmes que começaram a ser produzidos eram extremamente nichados, experimentais, bastante politizados em alguns casos, não tinham um apelo popular. O efeito foi exatamente o oposto. As pessoas largaram o cinema, as bilheterias caíram, e elas começaram a dedicar o seu tempo livre para a televisão, que também era uma coisa que havia surgido há algum tempo atrás e que estava no auge nesse momento. As vantagens da televisão são óbvias, né? Você basicamente poderia assistir todo tipo de programa, não só filmes, né? Programas de esporte, de notícias, novelas e tudo mais. Você tinha programação de uma forma muito mais barata, você tinha, em alguns casos, 24 horas de conteúdo por um preço muito mais baixo, e você poderia assistir no conforto do seu lar, não precisava mais sair de casa para assistir conteúdo. Só nos anos 70 que o cinema vai retomar o protagonismo. Os cineastas entendem que eles precisam voltar a contar as grandes histórias, as histórias heróicas. E aí surgiram filmes com apelo popular que são famosos e têm uma grande influência até hoje, como Tubarão, ET, De Volta para o Futuro, marcaram gerações. Também outras grandes histórias, como O Poderoso Chefão, Rocky, Silêncio dos Inocentes. Nessa mesma época surge outro forte concorrente do cinema, que são as locadoras de VHS. Que dominou o mercado muito rápido. Agora que você não precisava mais ir até um cinema para assistir um filme transmitido por uma grande máquina, aquilo poderia ser comprimido em uma pequena fita de VHS e todos poderiam assistir em casa. Na virada do século veio os DVDs, que tornou a distribuição e o consumo ainda mais baratos. No Brasil tem uma coisa bem peculiar que surgiu, que foram os camelôs. E me perdoa o pessoal do comercial e do marketing, mas eu me senti extremamente orgulhoso por ver a BP no camelô. Bom, com a internet, nos anos 2000, todo mundo conhece a história, né?
não faz mais sentido você precisar da mídia física, você poderia alugar os filmes de uma fonte digital, com muito mais facilidade, mais acesso, menores preços. As locadoras, as grandes redes de locação de filmes quebram. E em pouquíssimo tempo, o mercado de streamings, de aluguel de filmes pela internet, etc., ganham muito espaço. É só para vocês terem uma ideia de dimensão. Grandes players aqui do Brasil, como a Globoplay e o Netflix, cada um deles tem mais de 15 milhões de assinantes, só no Brasil. Isso é mais do que o total de pessoas que assinam a TV a cabo no Brasil, que é uma forma de consumo muito mais antiga. Ou seja, em pouquíssimo tempo, essa nova forma de consumo ganhou muito espaço. E com esses milhares de assinantes agora, a preocupação natural dos produtores era como eu faço para essas pessoas passarem mais tempo consumindo o meu conteúdo. A quantidade de produções cresce a níveis estratosféricos, o acesso e o tempo que as pessoas ficam consumindo também aumenta muito. Só para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que fez uma comparação do tempo que as pessoas ficam expostas a conteúdos produzidos pela Netflix em relação a outras atividades que as pessoas fazem, como socializar, tempo com a família, acesso ao Facebook, exercício físico, leitura. O Netflix é incomparavelmente mais expressivo em termos de horas dedicadas das pessoas. Ou seja, as pessoas passam mais tempo vendo séries e filmes do que fazendo qualquer outra coisa na prática. Bom, outra pesquisa interessante que foi feita também nos Estados Unidos é que 2/3 das pessoas que assinam o Netflix já viraram alguma noite assistindo uma série. O curioso disso é que desses 2/3 das pessoas que assinam, que já viraram noites assistindo séries, mais da metade não consegue explicar o que assistiu. É natural que a partir daí surjam talvez duas perguntas. A primeira, qual é a qualidade do conteúdo que estamos sendo expostos todo esse tempo? Será que um produtor de um filme, quando ele está na 11ª temporada de uma série, ele realmente ainda tem algo para dizer? Ou será que eles estão muito bem pagos para te manter o maior tempo possível na frente da televisão? A segunda pergunta natural que surge a partir disso é: será que vale esse investimento de tempo? Compensa todo esse tempo que eu fico exposto a esse conteúdo? Será que vale o investimento de dinheiro para consumir esse conteúdo? Isso não é um ataque ao cinema e nem um ataque às séries de maneira nenhuma, pelo contrário. Eu digo isso porque nós acreditamos que o cinema é uma das formas de arte mais convincentes que o ser humano já criou. E isso, obviamente, tem um poder de criar experiências, sim, construtivas, produtivas, interessantes, que nos ensinam. Foi acreditando justamente nisso que a gente fundou o Brasil Paralelo. Nosso objetivo lá no início, e até hoje, era basicamente tentar absorver o máximo do que essa história do cinema nos trouxe, do que grandes produtores fizeram, e tentar linkar isso com a transmissão de conhecimento dos assuntos que a gente entendia que eram importantíssimos para o brasileiro absorver e entender. História, economia, filosofia, ciência política, arte, enfim, vários temas que muitos deles, inclusive, estavam escondidos em livros e que pouquíssimas pessoas tinham acesso. Nosso objetivo era tentar criar uma linguagem que tornasse isso mais atrativo, impactasse mais pessoas. Bom, isso poderia dar muito errado, até porque ninguém da equipe sabia nem editar um vídeo. Mas a gente tinha esse sonho, era uma busca genuína por buscar a verdade desses assuntos, e a gente realmente estava inspirado nessa arte que o cinema nos ensinou. Bom, em 2016, vocês devem lembrar, milhares de pessoas saindo para as ruas. Era um momento de fervor social, de fervor político. As pessoas estavam ansiosas, buscando por respostas. Muitas perguntas estavam sendo feitas. E a gente entendia que ali era uma grande oportunidade para atacar esse problema, para tentar buscar respostas ou perguntas melhores que fossem. E nesse momento a gente entendeu que era um bom momento para a gente aplicar o melhor do que a gente poderia para resgatar essas ideias e transmitir da melhor forma possível. Bom, na teoria isso é tudo muito legal, muito bonito, parece uma grande sacada. Na prática era muito mais difícil do que parece. Começou por uma coisa muito simples, mas que demorou um tempão para a gente definir. Isso é uma história que acho que ninguém sabe. O primeiro nome da Brasil Paralelo que a gente definiu
foi brado. Uma palavra que estava presente no hino, que representava força, esperança e tal. Eu até gostava desse nome. Aí chegou um dia que o meu sócio Henrique chegou no, no escritório e falou: ah, brado não é bom, porque, cara, parece, sei lá, o Tony Ramos na novela das 9, falando, as ações da Brado. E daí eu fiquei meio de cara, assim, porque eu achava uma... Eu falei, cara, isso não é um argumento. Mas todo mundo concordou ali na hora. E, bom, a gente derrubou o Brado. Hoje eu concordo com ele, parece muito Tony Ramos mesmo. Bom, aí a gente saiu do Brado, então a gente começou a discutir, bom, mas o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer e tal. E desde aquele momento a gente já tinha uma ideia de ter uma atuação paralela. Por que eu digo paralelo? Tinha uma frase que a gente usava na campanha nessa época que dizia o seguinte: o Estado brasileiro arrecadou 2 trilhões de reais no ano de 2015 ou 2016. Não funcionou, não vai funcionar, a solução é paralela. Então a gente tinha essa ideia de não depender dos meios tradicionais, né? Tudo que se conhecia em termos de produção de cultura, documentários, filmes e tudo mais, era através do modelo tradicional no Brasil, de leis de incentivo, dinheiro do governo, etc. E a gente queria fazer por outro caminho. A gente entendia que essa não era a forma, de longe, mais eficiente de produzir cultura e arte. E a gente tinha esse ideal de criar uma empresa, né, uma empresa privada, para prestar esse serviço para o Brasil. Então, por isso, paralelo. Aí, no primeiro momento, era paralelo 15. Porque, primeiro, paralelo por ser independente, e 15 porque era a linha que passava exatamente por cima de Brasília ali. Quando você olha o mapa, tem aquelas linhas que dividem os paralelos, e tinha o paralelo 15. Aí ficou um tempo, a gente gostou do nome no início. Só que as pessoas não conseguiam decorar, falavam errado, as pessoas mudavam o número. Saía paralelo 12, paralelo 11. Era ruim de falar, enfim. Aí não ficou. Aí mais uma vez, pela 20ª vez, a gente se juntou na salinha de novo, começou a discutir. A gente reforçou, não, a Brasil Paralelo, ela existe para prestar um serviço para o Brasil. Tá, a gente quer fazer um resgate cultural e tudo mais. Beleza. A gente quer atuar de uma forma diferente do que se conhece, a gente quer ser independente, a gente não quer depender de grandes investidores, a gente não quer depender do governo e tudo mais. A gente quer que isso seja o mais descentralizado possível e independente. Beleza. Estava muito óbvio já Brasil Paralelo. Mas a gente demorou muito para chegar nisso, até que alguém gritou lá no escritório, Brasil Paralelo. E na hora, assim, foi instantâneo. Todo mundo, é isso. Caiu como uma luva e tal, a gente botou o nome do grupo de Brasil Paralelo e desde então nunca mais mudou. Bom, definido o nosso nome, nosso próximo desafio era definir o logo. Nosso logo, que até hoje é objeto de muita especulação e teoria da conspiração, basicamente é a mistura de uma bandeira do Brasil, pelo nosso compromisso com o Brasil, e da Garganta do Interstellar, filme preferido dos fundadores, onde basicamente o protagonista precisava embarcar numa missão extremamente arriscada, onde ele precisava entrar num buraco negro para sair numa espécie de universo paralelo, onde ele pudesse encontrar um lugar habitável para a raça humana, já que a Terra estava sendo sufocada progressivamente. Era mais ou menos assim que a gente se sentia na época. Feito isso, a gente foi para a nossa primeira missão, que era reunir as pessoas que estavam faltando aquele debate, jornalistas, professores, cientistas políticos, historiadores, filósofos, enfim. Pessoas que tinham autoridade naquele assunto e que estavam pautando o debate de alguma forma. Nosso objetivo era tentar entrevistá-los com a melhor qualidade que a gente poderia fazer, reunir isso numa história, num documentário. Só que, claro, a gente era só 5 amigos, nós não tínhamos nenhum dinheiro, nenhum investimento, nada. A gente tinha uma salinha de 8 metros quadrados, talvez menor do que esse círculo aqui que eu estou em cima. A gente tinha que revezar, inclusive não cabia os 5, a gente tinha que ficar trocando assim, o horário que cada um estava na sala. E aí a gente conseguiu uma câmera emprestada, e essa água que eu estou tomando era a única água que tinha no dia, não tinha mais. A gente pegou uma câmera emprestada, pegou um cheque emprestado de um amigo também para conseguir uma outra câmera. E aí a gente saiu nessa jornada, conseguiu algum dinheiro também emprestado a juros para fazer as primeiras viagens. E saiu falando com as pessoas, batendo na porta de um monte de gente, a gente quer fazer um documentário e tudo mais. E as pessoas foram nos cedendo entrevista, foram muito receptivas, incrivelmente até. E a gente fez o nosso primeiro lançamento. Deu bastante trabalho, vocês devem imaginar, a gente virou algumas e algumas noites. E no fim a gente lançou e as pessoas gostaram. Isso foi até bastante impressionante, nos surpreendeu, eu acho. Em algum tempo, o documentário, ou a série de documentários, foi assistido por milhares de pessoas. E acho que ali foi o primeiro pilar que a gente colocou na empresa, que inclusive deu origem ao nosso slogan, que segue o mesmo até hoje, que é: onde há vontade, há um caminho.
Depois do primeiro lançamento, a gente precisava tomar uma decisão. Primeiro, reinvestir o dinheiro daquele lançamento para que a gente deixasse de ser um grupo de apenas 5 jovens em uma pequena sala e se tornasse de fato uma empresa. Então, a gente contratou pessoas, a gente foi para uma sala maior. E a segunda difícil decisão era escolher qual que seria a próxima série. É muito comum a gente ouvir falar de quando uma banda lança o primeiro CD, faz sucesso, é muito difícil o segundo CD. Geralmente o segundo é o mais difícil. Eu lembro que a gente conversou com muitas pessoas para conseguir saber qual que seria a próxima série que a Brasil Paralelo tinha que fazer. Bom, a gente se deparou com um problema evidente. O brasileiro tem um problema de identidade. Existia uma máxima que a gente ouvia com frequência que o brasileiro não conhecia nem a história dos seus bisavós. A gente tinha pouquíssima relação com a nossa história. Eu me lembro que um entrevistado até comentou que quando a gente não tem relação com a nossa história, é como se a gente vivesse há 1, 2, 3 décadas. E a partir do momento que a gente amplia a nossa memória pela história, a gente se sente um ser ligado à humanidade. A gente faz parte dessa história. E o Brasil faz parte de histórias grandiosas, vitórias de heroísmo, de virtudes, de sacrifício. E a gente precisava resgatar isso, até porque se a gente não sabe quem a gente é, quem é o ser brasileiro no mundo, ficaria muito difícil a gente saber para onde que a gente tem que ir. Bom, foi com base nessa decisão que nós decidimos fazer a série Brasil, a Última Cruzada. Foi uma grande epopeia produzir essa série. Nós viajamos 48 municípios, fomos a lugares extremamente profundos do Brasil que eu nem imaginava que existiam. Foi uma das melhores experiências da minha vida. E até hoje, quando eu escuto a trilha de abertura dessa série, é difícil não se emocionar. Lembrando que ano que vem tem 200 anos de independência. Bom, veio o próximo ano, 2018, foi um ano bastante marcante também. O debate estava bastante acirrado. E a gente decidiu continuar contando história, que é o que a gente tinha feito no último ano. Só que agora nós queríamos atacar um novo problema. Também tinha um jargão popular, uma máxima que dizia que o brasileiro ele tem memória curta. Isso era um grande problema. Foi pensando nisso que a gente decidiu fazer a série chamada Teatro das Tesouras. E basicamente era uma retrospectiva das eleições desde a redemocratização em 89. E a gente fez um episódio para cada eleição, contando como foi, os bastidores, o que estava sendo discutido, qual era o contexto social da época. A série teve muito sucesso e em pouco tempo atingiu mais de 9 milhões de visualizações. Bom, o próximo ano foi o ano talvez do nosso maior lançamento até hoje. 1964, Brasil entre armas e livros. Foi uma grande jornada de novo, foi uma verdadeira epopeia produzir essa série. A gente entrevistou um monte de gente no Brasil inteiro, conseguiu um acesso no leste europeu, acessamos a antiga polícia secreta da União Soviética,
que tinha relações com o Brasil na época da Guerra Fria. Acessamos documentos primários, fomos lá, filmamos, enfim. A gente sentia que estava dando um novo passo, um novo nível de acesso em termos de documentos, trabalho investigativo. O Brasil Paralelo estava amadurecendo. A gente fez esse lançamento, obviamente chamou muita atenção da mídia, né? Esse documentário passou alguns dias nos Trending Topics. E quando a gente lançou o documentário, em pouco tempo ele se tornou o documentário mais visto da história do Brasil. É curioso porque esse também foi o ano que a gente quase faliu. Bom, a gente como empreendedores de Porto Alegre ou de qualquer outra capital do Brasil, do interior também, a gente tinha aquele sonho de um dia ir para São Paulo, né? Aquele mito de São Paulo, da terra da oportunidade, onde as coisas acontecem. Um dia eu vou para lá e meu negócio vai bombar e tal. A gente tinha também esse sonho e foi a partir desse lançamento que a gente ganhou confiança. A gente entendeu que, não, agora é a hora. A Brasil Paralelo se tornou muito mais conhecida a partir desse lançamento. E a gente decidiu reunir a nossa equipe lá, pegar todas as coisas em, acho que menos de um mês, e mudar tudo para São Paulo. Bom, empresarialmente a gente também estava passando por um período que é muito falado entre os empreendedores, que é o famoso Vale da Morte. É claro que a gente só ficou sabendo disso depois de já ter se mudado para São Paulo. Nós entramos em 2020 realmente com a corda no pescoço. Nós estávamos há quase um ano já produzindo a nossa próxima série, Pátria Educadora, que ia falar sobre os problemas da educação no Brasil. Nós já tínhamos investido todas as nossas economias nessa série. A série foi prorrogada algumas vezes. A empresa basicamente dependia desse lançamento. Nós já estávamos no limite do banco. Não tinha mais para quem pedir arrego. E duas semanas antes do lançamento dessa série, saiu o decreto oficial da OMS, declarando o estado de pandemia. Foi realmente bastante assustador. Nós não tínhamos como prever esse cenário. A obra do nosso escritório teve que ser interrompida. O ar-condicionado não funcionava. Nós estávamos em pleno verão. Não tínhamos a opção de não ir para o escritório. A gente precisava terminar aquela série. A empresa dependia disso. Bom, um dia, em clima de velório, a gente se reuniu numa sala. Enquanto olhava pela janela, a Avenida Paulista absolutamente vazia. Parecia um cenário de filme de terror. Um apocalipse zumbi. Bom, a gente definiu um plano A, um plano B, um plano C. O plano C basicamente era voltar para Porto Alegre, ficar só o pessoal que estava desde o início e começar praticamente do zero. Não tem problema, se tivesse que fazer isso, a gente faria. Mas a gente decidiu enfrentar o plano A, com todas as forças que a gente podia. Em um momento em que o único assunto em toda a mídia era a pandemia, nós decidimos fazer o lançamento do Pátria Educadora, abrimos o jogo com o público e, mais uma vez, a confiança do nosso público, da mesma forma que lá atrás, em 2016, quando éramos apenas uma promessa, milhares de pessoas se tornaram membros fundadores da Brasil Paralelo. Dessa vez, milhares de pessoas se tornaram membros patriotas. Bom, nós lançamos o Pátria Educadora, foi um sucesso de audiência, o lançamento deu muito certo. E a gente entendeu que a partir dali a gente tinha um compromisso. Ao contrário do que era a nossa vontade naquela época, obviamente a gente estava exausto, foram meses bastante extenuantes, de trabalho, de improvisos e tudo mais. A gente decidiu dobrar a aposta. A gente reinvestiu, aumentou a nossa equipe e transformou o nosso prazo de produção, que era de 6 meses, para 45 dias. Naquele ano, foram dezenas de documentários produzidos somente em 2020. Nesse mesmo ano, nós passamos de 13 mil assinantes para o número de 200 mil membros da Brasil Paralelo. E hoje é com muito orgulho, em menos de 5 anos de história,
Os nossos documentários já foram assistidos por mais de 30 milhões de brasileiros. Bom, e é graças a essa história que hoje nasce a Nova Brasil Paralelo. A nossa história deixou muito claro a importância de unir didática, design e a arte de contar histórias. Acontece que produzir conteúdo preservando esses pilares é muito difícil, dá muito trabalho, né? Então sempre foi um grande desafio a gente conseguir ter mais frequência na vida das pessoas. Muita gente nos pede há muito tempo para abordar determinados temas, para falar de algumas coisas que, enfim, preservando as características da Brasil Paralelo, sempre foi muito difícil conseguir atender. Eu estou falando isso porque isso faz parte de uma das 3 grandes mudanças que vamos anunciar nesse evento. A primeira grande mudança é a presença. É com muito orgulho que anunciamos a primeira grade de programação diária da Brasil Paralelo. Serão 6 formatos inéditos na plataforma de membros e também no nosso canal do YouTube. E agora vocês podem conferir o trailer da nossa programação diária. O grande problema da liberdade hoje está baseado e apoiado na falta de acesso ao conhecimento. Por quê, Cogos? Por que é um contrassenso? Não dá para ser liberal e conservador ao mesmo tempo. A investigação policial foi iniciada pelo então delegado de Taboão da Serra. O Estado, ele promove o caos para se dizer o único salvador da ordem. Difícil dizer, né, o que se passa na cabeça de um psicopata. Mas no país onde Paulo Freire foi patrono da educação, esse tipo de interpretação de texto não é surpreendente, não. Se todo mundo é especial, ninguém é especial. Exato. Testemunhas disseram no que foi seguido por outros 3 carros. Aí vai ter morte agora. É certo que vai ter. Porque o cara tá sendo seguido por um Santana, um Tempra e uma Blazer. Trazemos para vocês o Rasta News. Aqui a gente não quer saber do que diz a grande mídia, a pequena mídia, a média mídia, a mídia ninja, a mídia samurai. Não. Acontece que, no fundo, ele sabe que a mãe dele o ama mais do que a namorada o ama. Nossa, tomei uma Red Pill bizarra agora. A sensação do Brasil é tropa de elite, né? Danuca, o que é educação? Muito provavelmente é o maior desafio que um ser humano pode ter, né? Esculpir a alma de outro ser humano. Aí você diz, sim, eu sou um otimista. Mas existem ateus otimistas. A pergunta é, você crê em Deus? O certo é certo, ainda que ninguém o faça. A gente não pode subestimar esses caras. Responda rápido, o que mais te preocupa hoje? Uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem cultura, que não tem acesso à informação, ela é menos livre. Essa questão levou um economista premiado a investigar o motivo das diferenças salariais. Uma pessoa que não acredita em Deus ou encontra sentido na vida, para mim, a minha experiência de vida nega essa hipótese. Eu ia ter minha família sentindo falta de mim, chamando a embaixada. Onde é que a embaixada ia me achar? Eles tiveram uma chance de me encontrar. Quando você bota num filme de propaganda de guerra, todo mundo é mau. Pero no pueden dar respuesta de las cuestiones que más nos importan y más nos afectan a los seres humanos. Então acho que esse é o Red Pill. Ver filmes bem podem possibilitar uma vida boa. A partir de hoje, é a Brasil Paralelo presente todos os dias em sua vida. Além da programação diária, a partir de hoje, também teremos novos conteúdos exclusivos para todos os nossos membros. Ao longo da nossa história, nós fizemos centenas de entrevistas, dezenas de cursos.
uma série de especialistas em várias áreas de conhecimento, temas extremamente relevantes para os dias de hoje, temas também atemporais. E a partir de hoje, todos os nossos assinantes terão acesso ao feed Brasil Paralelo. É como se fosse uma experiência no YouTube. Você entra lá, tem uma série de conteúdos, várias categorias que você pode consumir. Só que, nesse caso, vídeos, trechos dessas entrevistas, trechos desses cursos, às vezes de 2, 3, 5 minutos, mas que cada um deles tem o potencial de nos ensinar algo importante. Tudo isso organizado em categorias pensadas para facilitar o seu consumo. As categorias que a gente vai ter são as grandes polêmicas da atualidade, saindo da Matrix, por que a beleza importa, economia para todos, lições dos clássicos, ideologias e revoluções, filosofando e muitas outras. É muito mais conteúdo sem investir R$1 a mais. Se você já é assinante hoje, você terá acesso à grade de programação diária da Brasil Paralelo e ao feed da nossa plataforma. E para você aproveitar todos os conteúdos, nós decidimos investir naquilo que é a segunda novidade desse evento. A segunda grande novidade desse evento envolve o controle. No começo, vocês devem lembrar, a única forma de consumir a Brasil Paralelo era através da nossa plataforma. No início ainda era bem simplesinha. Nós tínhamos só um cara na tecnologia, era o cara da tecnologia. Com o tempo, com o crescimento da empresa, hoje nós temos uma área de tecnologia. Importamos até alguns termos em inglês, temos um CTO. A plataforma melhorou muito. No último ano, nós tivemos a honra de lançar o nosso aplicativo de celular, que facilitou ainda mais o consumo. Agora você tem acesso a todos os nossos cursos, aos nossos filmes, ao material complementar. Você pode escutar com a tela bloqueada no trabalho, na academia, no transporte, enfim. Isso facilitou muito, mas ainda faltava uma experiência imersiva. Isso sempre foi um motivo de muita dor, principalmente para a produção da Brasil Paralelo. O pessoal se esmerava lá, editando as imagens, o som, para tentar deixar a melhor qualidade possível. Aí o cara vai assistir no celularzinho e tal, não vai conseguir ver isso. E a gente sempre ficou com essa dor no coração. E, enfim, era um grande desafio conseguir ter os recursos necessários para criar, então, enfim, essa experiência mais imersiva, que é o nosso aplicativo de TV. Uma salva de palmas para o pessoal da tecnologia que entregou isso aqui em tempo recorde. Tá muito bonito. Tá muito bonito e funciona, o que é melhor de tudo. A partir de hoje, vocês vão poder assistir todos os conteúdos da Brasil Paralelo no sofá da sua casa. Resumindo o que a gente falou até agora, a primeira grande mudança é a presença. A grade de programação diária, acesso ao feed de conteúdo exclusivo, todas as entrevistas na íntegra, todos os documentários com versão estendida para todos os assinantes. A segunda grande mudança é o controle. Vocês poderão assistir a Brasil Paralelo no computador, no celular e na televisão. E, finalmente, a terceira e grande novidade da noite. Lembra daquela experiência que eu falei lá no início do evento, que só o cinema pode proporcionar? É muito comum, quando chega no final de semana, eu faço isso muitas vezes, imagino que vocês em casa também, chegam no sofá, querendo descansar um pouco, pega o controle, abre alguma plataforma de streaming, vai passando os filmes para o lado, vai passando, até que você, acho que eu vou assistir esse filme aqui, você clica para ver a sinopse, aí você lê a sinopse, não ajuda muito. A impressão que quem escreveu não assistiu o filme. Muitas vezes,
quando a gente escolhe um filme que a gente ainda não conhece, o que é uma raridade. Geralmente a gente acaba naquilo que a gente já conhece, mas quando a gente escolhe, a chance de frustração é muito grande. Então, além do tempo que você despende ali para escolher algo, você às vezes passa 1, 2, 3 horas, uma experiência que ao final se mostra vazia. A própria Netflix divulgou que a média de tempo que as pessoas passam passando para o lado no catálogo é de 18 minutos por dia. Isso é uma média. As pessoas não entram no Netflix todo dia. Então, é muito mais tempo quando elas acessam no final de semana. E se você for pegar no ano, dá um total de 84 horas por ano apenas passando o catálogo para o lado. Imagina quanta coisa a gente não poderia fazer com 84 horas. Quanto conteúdo de qualidade a gente não poderia consumir nesse tempo. A verdade é que ficou muito difícil escolher algo sem indicação. Parece uma coisa simples, mas isso é um problema que afeta um número muito grande de pessoas. Tanto que virou até piada na internet. É muito comum as pessoas dizer que ficam com sono quando chegam em algum filme para assistir ou que acabam vendo alguma besteira no YouTube. Eu enjoada de tudo porque todos eles passam a mesma coisa. O que mais? E depois vejo o mesmo filme pela milésima vez. Essa aí eu faço sempre. Sempre acabo na Globo, isso aí eu não recomendo. Quando eu escolho, passa 20 minutos e eu durmo. Já estava com sono de tanto escolher. Bom, enfim. Isso é uma coisa muito comum, imagino que aconteça com boa parte das pessoas. O problema disso é que além do tempo que a gente gasta escolhendo, quando a gente escolhe mal, a gente também gasta tempo assistindo algo que não contribui ou às vezes até prejudica. Resumindo, quando isso acontece, você perdeu seu tempo e perdeu dinheiro. E isso não é um simples ataque sem motivo. Nós falamos isso porque acreditamos profundamente que assistir um filme deveria ser uma experiência prazerosa e educativa. E foi pensando nesse problema que desenvolvemos algo que vai mudar para sempre o seu tempo livre, sozinho ou em família. É com muita alegria que anunciamos a primeira plataforma de streaming onde você pode apertar o play sem medo. ABP Select. What kind of people do we think we are? I'm about to expand. All my life needed was a sense of some place to go. We'll change the game. And that's what I want. I want it to mean something. I can't describe it, what I'm feeling. Not many people have a destiny, Lawrence. You're the most extraordinary man I ever met. Nervous? That I have no doubt. Good luck. Cool. Nós selecionamos cada um dos filmes a dedo para cada momento da sua vida. São obras que saltam da tela e tocam os nossos corações. Sem excessos, somente aquilo que é essencial. Nós dividimos os nossos filmes em 3 categorias. Clássicos premiados, grandes histórias do cinema, filmes que divertem e emocionam. Cada filme tem o poder de enriquecer a nossa imaginação, nos divertir e nos ensinar. É por isso que te convidamos para apertar o play
sem medo. Sem medo de errar, sem medo de perder o seu tempo, sem medo de ideologias, ou até mesmo de não entender a história. Como assim não entender a história? Bom, além do catálogo de filmes, você contará com análises exclusivas sobre cada um dos filmes presentes na plataforma. Nós vamos falar sobre a mensagem de cada produção, os detalhes, os símbolos escondidos. O nosso objetivo é que você saia melhor de cada sessão do que antes de apertar o play. Nenhuma outra assinatura oferece esse tipo de serviço atualmente. Claro que, sem um catálogo com bons filmes, isso não seria possível de ser feito. É por isso que a gente decidiu investir pesado na qualidade dos filmes. A gente fez uma grande curadoria, buscou filmes que são quase impossíveis de encontrar. E aquela empresa que há 5 anos atrás surgiu, 5 jovens numa sala de menos de 8 metros quadrados, vem a público hoje para anunciar que nós fechamos um grande contrato com um dos maiores estúdios do mundo, a Sony Pictures. A nossa proposta é oferecer qualidade. Um catálogo que você vai poder fazer algo que não fazia há muito tempo, que é escolher de maneira rápida um bom filme, porque sabe que verá uma boa história. Quem quiser quantidade, a gente recomenda que continue com as outras plataformas. Diferente dos outros players, nós trabalhamos com uma seleção feita a dedo. Além do catálogo já disponível, toda semana vocês terão um novo filme e uma nova análise exclusiva. Todos esses filmes têm algo importante para nos ensinar. Nossas análises, elas não vão seguir o padrão que a gente geralmente encontra na internet, que focam em questões técnicas, que interessam talvez a pessoas do meio, a um nicho menor, ou questão de fofoca relacionada ao filme, ou coisas que a gente poderia encontrar facilmente no Google. A gente não vai fazer isso porque a gente acredita que esse não é o grande valor que os filmes têm para nos ensinar. As nossas análises serão feitas por pessoas que estudam há anos esses temas e vão abordar os significados profundos da história, as analogias escondidas, as mensagens que não são óbvias, as diferentes camadas que cada filme tem. Bom, nós dedicamos um esforço muito grande para produzir uma análise para cada um desses filmes. E nenhum outro streaming oferece esse tipo de serviço. Então é com muito orgulho que anunciamos o trailer das análises exclusivas da BP Select. Karate Kid é um filme sobre tradição, honra e lealdade. Por isso que o professor Miyagi é tão duro com o Daniel. Tudo é muito brilhante, tudo é muito arrumado. Então é um modo que o Tim Burton encontra de introduzir a cidade de interior como tendo um encantamento, como tendo uma magia própria dela. A coisa menos importante do filme O Homem que Mudou o Jogo é o beisebol. O que Tom Hanks tenta proteger, Capitão Phillips, não é apenas sua vida ou da embarcação. Ele defende a forma dos Estados Unidos de fazer negócio. Os caça-fantasmas são a cara dos anos 80. Uma ideia absurda que deu certo. Que coisa melhor do que sentar para se divertir e acabar sendo educado. O cinema é a arte que tem esse poder. Nada tem o poder de entreter e educar como o cinema. Lawrence da Arábia é um filme com 3 ou 4 camadas de significado. E a maioria das pessoas fica presa na primeira. Agora que já falamos sobre a importância do cinema, a história da indústria, sobre o grande lançamento dessa noite, nós vamos apresentar alguns dos filmes que estarão disponíveis na BP Select. O primeiro filme selecionado fala sobre o contexto dos anos 70, quando muitos soldados voltavam da guerra do Vietnã com suas vidas absolutamente transformadas. Esse filme retrata a história de um homem solitário, depois da guerra, traumatizado, e que vive uma vida num cenário urbano degradado, que
que vai enlouquecendo aos poucos, progressivamente. Esse grande filme, interpretado por Robert De Niro, Taxi Driver, é um testemunho da vida de um homem solitário e traumatizado, inspirado nas Memórias do Subsolo, clássico da literatura de Dostoiévski. O filme faz um questionamento sobre a vida urbana degradada, a solidão, a loucura, e inspirou uma geração inteira de cineastas. Produziram filmes como O Clube da Luta, mais recentemente, O Coringa. O próximo filme da BP Select se chama Mal to Mozart. Esse filme retrata a época dos anos 70, quando a China decide retomar as relações com os Estados Unidos, e para isso convida um dos maiores violinistas do mundo na época, Isaac Stern, para fazer uma visita no país, uma visita cultural e educacional. O violinista, ao chegar lá, ele se dá conta de uma realidade bastante assustadora. Os anos de ditadura, de repressão, de censura, fizeram com que os músicos da China desenvolvessem problemas físicos, cognitivos, onde eles não conseguiam mais executar as obras, não tinham mais a desenvoltura necessária para representar aquelas obras. A partir desse choque, ele começa a desenvolver um trabalho de recuperação artística na China, que trouxe repercussões até hoje. Esse filme ganhou o Oscar de melhor documentário de 1981 e desde então sumiu do mapa. É com muita honra que a Brasil Paralelo vai trazer ele de volta. Até onde você iria para ser o melhor naquilo que faz? Essa é uma questão muito comum para os artistas que são obcecados por buscar a perfeição da sua arte. Ainda que ninguém perceba a diferença, esse é o drama vivido no filme Whiplash, que trata exatamente desse assunto. Vencedor de 3 Oscars, a obra é um drama poderoso sobre perseverança, superar limites psicológicos, físicos, em busca da perfeição artística. O filme foi extremamente aclamado pela crítica e é um dos filmes presentes na BP Select. Lembrando que todos esses filmes estarão no nosso aplicativo de TV e contam, cada um deles, com as análises exclusivas para conseguirmos extrair ao máximo de cada filme. Bom, há elementos que unem esses próximos 2 filmes que vamos apresentar. O primeiro é que ambos ganharam um Oscar de melhor filme. O segundo é que ambos retratam uma história real de grandes heróis. E o terceiro é que, para muitos, esses 2 filmes são um dos melhores filmes já feitos na história do cinema. Lawrence da Arábia e O Homem que Não Vendeu Sua Alma são grandes clássicos do cinema que valem cada segundo de filme. Lawrence da Arábia conta a história de um dos maiores estrategistas britânicos da Primeira Guerra Mundial, e O Homem que Não Vendeu Sua Alma fala da história do Sir Thomas More, chanceler do rei Henrique VIII, que decide manter a integridade, a virtude e a fé em tempos difíceis, mesmo que isso custe a sua própria vida. Esses 2 grandes clássicos do cinema estarão presentes na BP Select. A plataforma da BP Select é o único streaming brasileiro que vai exibir o próximo documentário que vamos anunciar. Um filme recente sobre os negros conservadores nos Estados Unidos, produzido pelas maiores lideranças políticas, civis, sociais. Esse filme traz um olhar diferente ao que estamos acostumados a ver na mídia. O documentário, além disso, conta com a participação do premiado economista Thomas Sowell e será uma exclusividade da BP Select. Tente imaginar que você é um capitão de um navio de carga no meio do oceano. Daqui a pouco você avista ao longe um pequeno navio pirata, de piratas da Somália fortemente armados vindo na sua direção. Você está no meio do oceano, não tem para quem pedir socorro. Esses piratas conseguem invadir o seu navio e causam um terror psicológico tremendo. Eles não falam a mesma língua, não comungam dos mesmos valores,
Essa é uma história real que aconteceu no famoso sequestro do Maersk, Alabama, em 2009, e foi retratada com a apresentação brilhante de Tom Hanks no filme Captain Phillips. Esse é um filme que mostra exemplos claros entre o confronto de culturas, entre o bem e o mal, entre a importância de praticar a justiça e a honra quando necessário. Bom, esses foram apenas alguns exemplos para vocês entenderem os critérios que utilizamos para fazer a seleção de filmes da BP Select. Logo que a gente decidiu esse primeiro catálogo, eu fui fazer a experiência de assistir os filmes que eu não tinha visto e tudo mais. Boa parte deles eu não encontrei realmente em lugar nenhum. E os que eu encontrei, eu felizmente tive 100% de aproveitamento. Uma coisa que fazia muito tempo que eu não vivia. Todos os filmes que eu assisti geraram a satisfação no final. Isso que eu não tinha as análises ainda, depois eu vi as gravações das análises. E de fato, trouxe uma experiência muito mais profunda para cada um desses filmes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de cada um dos filmes presentes na BP Select. Além do catálogo disponível, lembrando, toda a quinta-feira teremos um encontro marcado com um novo filme e uma nova análise exclusiva. Bom, nosso objetivo com a BP Select é proporcionar momentos reais de diversão e aprendizado. Tudo em uma plataforma que você não precisa ter medo de apertar o play. O que isso significa? Significa não ter preocupações ideológicas, não desperdiçar o seu tempo e não jogar o dinheiro fora. Mas calma que ainda não encerramos, vocês que estão nos assistindo, deixamos a última grande novidade para o final. Nós finalmente estamos atendendo talvez um dos pedidos mais antigos e mais frequentes do público que nos acompanha. As primeiras palavras, as primeiras impressões, as primeiras lições que uma pessoa tem na vida têm um impacto muito profundo na sua formação e que fica para o resto da vida. Os pais e mães que acompanham o nosso trabalho sabem disso. E por isso, nos pedem há muito tempo um conteúdo voltado para os seus filhos. Um conteúdo com valores seguros. É com grande alegria que lançamos a primeira grade de programação segura para todas as idades. São desenhos e séries pensados para aprender grandes lições, formar uma boa imaginação e, acima de tudo, se divertir. Tudo isso em uma plataforma em que você não precisa ter medo de apertar o play, pois a nossa seleção infantil fez questão de manter abordagens seguras para as crianças. Nós teremos temporadas inteiras de Sonic, por exemplo, para muitos um dos melhores desenhos já feitos. Poucos sabem, mas o filme do Sonic se passa numa distopia, onde ele tem que lutar por liberdade para impedir que o mal prevaleça. O segundo desenho é um desenho que fez parte da infância de muita gente, que é Bob o Construtor. O tema central desse desenho basicamente é a virtude do trabalho. Bob é um engenheiro muito dedicado que mostra a diferença que o empenho nos estudos e no trabalho pode fazer na vida. Nós teremos muitos outros desenhos também, como Madeleine, Moranguinho, Kylo, Inspetor Bugiganga, Carmen Sandiego, Urso Paddington e outros desenhos que resgatam bons valores, boas ideias e bons sentimentos. Ó, Sara, eu pareço uma estrela do mar. Eu acho que estamos muito perdidos. Posso oferecer uma carona? Aguenta aí, só mais um pouquinho. Já chegamos. Eu declaro que a estrada está aberta. Eles conseguiram! Isso é fantástico! Então, aquela peça era a alavanca do freio. Socorro! Essa foi boa, Antoine. Devia ensinar pra Delcio. Vamos pra fora! Vamos, Gilbert!
Por favor, não parem por minha causa. Isso me deu uma ideia. Acho que estou começando a pegar o jeito. Tudo bem, pessoal? Estamos prontos. Vamos arrebentar. Como eu gostaria de ter um desses pra mim. Eu mal posso esperar, Bob. Vejo vocês logo. Câmbio e desligo. Então, pessoal, lembra que a gente falou lá no início sobre mudar a relação de consumo de conteúdo e entretenimento do brasileiro? Essa é a nossa grande aposta. Nós estamos nos posicionando de maneira diferente dos outros players. A maior parte fala em quantidade. Nós estamos falando em curadoria. Uma seleção feita a dedo, com análises para você extrair o máximo de cada filme. Agora falando de preço. Só para vocês terem uma base de comparação, outras plataformas de streaming do mercado que não oferecem esse serviço de curadoria, nem as análises exclusivas, como, por exemplo, a Netflix, que no seu melhor plano hoje cobra R$ 55,90 por mês. Se a gente for botar na ponta do lápis, isso por ano dá um total de R$ 670 por ano. O Telecine cobra R$ 598 por ano. Agora, para você assinar a BP Select, com o nosso catálogo de filmes selecionados pela curadoria da Brasil Paralelo, conteúdo infantil, análises de todos os filmes, as nossas produções originais e a programação diária. Lembrando que para uma empresa brasileira, esses contratos envolvem compras em dólar, multiplicados por alguns números, com imposto duplo. Mas a gente fez questão de chegar num preço que fosse acessível para que todo mundo pudesse assinar. E para isso, para ter acesso a tudo isso que a gente falou, o preço será de apenas R$ 19,00 mensais. E para você que já é membro da Brasil Paralelo, nós preparamos um desconto exclusivo para esse período de lançamento. Você vai receber agora no seu celular ou no seu e-mail um link que vai garantir um desconto exclusivo para esse período de lançamento. Lembrando que é por tempo limitado. Caso você não tenha recebido esse e-mail ou esse SMS, entre em nosso site, faça contato pelo chat com o pessoal do nosso atendimento, eles vão mandar o link para você. Pessoal que estiver nos assistindo de casa, deixem aí nos comentários o que vocês estão achando da nova BP. E quem já é membro da BP Select, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa experiência. Bom, lembra do kit que a gente falou lá no início do evento? Kit exclusivo para esse lançamento, que só seria revelado no final. Bom, eis o kit da BP Select. Agora vocês poderão, no conforto da sala, com uma almofadinha muito confortável, tomar refrigerante, comer pipoca, assistindo os nossos filmes, documentários, nossas séries, nossos cursos, entrevistas, tudo no conforto do seu sofá. E esse kit exclusivo de lançamento, para você garantir o seu, basta você ser um dos primeiros 100 a se tornar assinante da BP Select. Os 100 primeiros que se tornarem assinantes vão receber na sua casa o kit da nova BP. Nós anunciaremos os vencedores no dia 7 de outubro. Estamos chegando ao final desse evento e eu primeiro quero reforçar que para vocês garantirem o desconto da BP Select, os membros já assinantes, tem que ser pelo link que vocês vão receber por SMS ou e-mail e que hoje inicia um novo ciclo na trajetória da Brasil Paralelo. Nós começamos com os nossos documentários, uma câmera emprestada, de maneira bastante improvisada ainda. Nós, obviamente, continuaremos produzindo os nossos documentários, buscando melhorar cada vez mais a qualidade. E agora, estamos dando um passo importante no resgate cultural que o Brasil tanto precisa. Se você seguir firme conosco, a BP Select vai se tornar cada vez maior, atingir um número maior de pessoas e contribuir cada vez mais para esse resgate. Quem sabe, em pouco tempo, não poderemos fazer um filme da Brasil Paralelo. Nós vamos um passo de cada vez. Lembre-se que não se trata apenas de um serviço, e sim da consolidação de valores.
Quem já assinou a BP Select, comenta aí no chat, fala o que você está achando. Lembrando, vocês têm 7 dias para testar a nossa plataforma, consumir todo o conteúdo que vocês quiserem. Se vocês mudarem de ideia por qualquer motivo que seja, basta enviar um e-mail, nós reembolsamos 100% o seu dinheiro. Nós fazemos isso porque confiamos na qualidade do conteúdo que tem na plataforma, que você vai assistir e vai gostar da BP Select. Lembrando que cada pessoa nessa transmissão vai ser fundamental para que esse novo passo da Brasil Paralelo seja um passo significativo, um impacto ainda maior do que a BP já fez, no resgate dos bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Recapitulando rapidamente o que é a nova Brasil Paralelo. A nova BP é os filmes selecionados pela curadoria da Brasil Paralelo, o conteúdo infantil, as análises de todos os filmes, as produções originais com conteúdo estendido e a programação diária. Lembrando que para ter acesso à BP Select, com todo o nosso conteúdo disponível em aplicativo de TV, sairá por apenas R$19 mensais. Pessoal, foi uma grande alegria estar com vocês aqui essa noite. Estamos muito felizes de dar esse importante passo com a Brasil Paralelo. Nós contamos com vocês e até breve. O grande problema da liberdade hoje está baseado e apoiada na falta de acesso ao conhecimento. Por quê, Cogos? Por que é um contrassenso? Não dá para ser liberal e conservador ao mesmo tempo. A investigação policial foi iniciada pelo então delegado de Taboão da Serra. O Estado ele promove o caos para se dizer o único salvador da ordem. Difícil dizer, né? O que se passa na cabeça de um psicopata. Mas no país onde Paulo Freire foi patrão da educação, esse tipo de interpretação de texto não é surpreendente, não. Se todo mundo é especial, ninguém é especial. Exato. Testemunhas disseram no que foi seguido por outros 3 carros. Aí vai ter morte agora. É certo que vai ter. Porque o cara tá sendo seguido por um Santana, um Tempra e uma Blazer. Trazemos para vocês o Rasta News. Aqui a gente não quer saber do que diz a grande mídia, a pequena mídia, a média mídia, a mídia ninja, a mídia samurai. Não. Acontece que, no fundo, ele sabe que a mãe dele o ama mais do que a namorada o ama. Nossa, tomei uma Red Pill bizarra agora. A sensação do Brasil é tropa de elite, né? Danuca, o que é educação? Muito provavelmente é o maior desafio que um ser humano pode ter, né? Esculpir a alma de outro ser humano. Aí você diz, sim, eu sou um otimista. Mas existem ateus otimistas. A pergunta é, você crê em Deus? O certo é certo, ainda que ninguém o faça. E a gente não pode subestimar esses caras. Responda rápido, o que mais te preocupa hoje? Uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem cultura, que não tem acesso à informação, ela é menos livre. Essa questão levou um economista premiado a investigar o motivo das diferenças salariais. Uma pessoa que não acredita em Deus ou encontra sentido na vida, para mim, a minha experiência de vida nega essa hipótese. Eu ia ter minha família sentindo falta de mim, chamando a embaixada. Não daqui a embaixada me achar. Eles tiveram uma chance de me encontrar. Quando você bota num filme de propaganda de guerra, todo mundo é mau. Pero no pueden dar respuesta de las cuestiones que más nos importan y más nos afectan a los seres humanos. Então acho que esse é o Red Pill. Ver filmes bem podem possibilitar uma vida boa. What kind of people do we think we are? I'm about to expand.
All my life needed was a sense of some place to go. We'll change the game. And that's what I want. I want it to mean something. I can't describe it, what I'm feeling. Not many people have a destiny, Lawrence. You're the most extraordinary man I ever met. Nervous? That I have no doubt. Good luck. Cool. Karate Kid é um filme sobre tradição, honra e lealdade. Por isso que o professor Miyagi é tão duro com o Daniel. Tudo é muito brilhante, tudo é muito arrumado. Então é um modo que o Tim Burton encontra de introduzir a cidade de interior como tendo um encantamento, como tendo uma magia própria dela. A coisa menos importante do filme O Homem que Mudou o Jogo é o beisebol. O que Tom Hanks tenta proteger Capitão Phillips não é apenas sua vida ou da embarcação. Ele defende a forma dos Estados Unidos de fazer negócio. Os caça-fantasmas são a cara dos anos 80. Uma ideia absurda que deu certo. Que coisa melhor do que sentar para se divertir e acabar sendo educado. O cinema é a arte que tem esse poder. Nada tem o poder de entreter e educar como o cinema. Lawrence da Arábia é um filme com 3 ou 4 camadas de significado. E a maioria das pessoas fica presa na primeira. Ó, Sarah, eu pareço uma estrela do mar. Eu acho que estamos muito, muito perdidos. Posso oferecer uma carona? Aguenta aí, só mais um pouquinho. Ah, já chegamos. Eu declaro que a estrada está aberta. Eles conseguiram, conseguiram. Isso é fantástico. Então, aquela peça era a alavanca do freio. Socorro! Essa foi boa, Antoine. Devia ensinar pra Delcy. Vamos pra fora! Vamos, Gilbert! Por favor, não parem por minha causa. Isso me deu uma ideia. Acho que estou começando a pegar o jeito. Tudo bem, pessoal? Estamos prontos. Vamos arrebentar. Como eu gostaria de ter um desses pra mim. Eu mal posso esperar, Bob. Vejo vocês logo. Câmbio e desligo.